A graça e a paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe seu emprego, sua semana, seu mês, seu ano. Que Deus te encha, te cubra de bênçãos no nome de Jesus. Amém? Amém. Bora para mais um vídeo. E confesso que esse vídeo vai ser um pouco polêmico para uns e nem tanto para outros e nada para outros, mas eu queria falar exclusivamente para você que é cristão, para você que congrega em uma igreja, para você que realmente professa uma fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você que realmente vive o Evangelho, para você que quer se aproximar, que está buscando uma proximidade com o Senhor Jesus, para você que está buscando ser cheio do Espírito Santo, para você que realmente está buscando viver a fé cristã, viver o Evangelho e para o Evangelho. E esse vídeo, ele surgiu no meu coração a partir do momento que eu assisti um programa de debate que eu assisto sempre na rádio Musical FM, e eu até indico para vocês, aconselho para vocês aí que querem se encher realmente de conhecimento, a Rádio Musical FM no YouTube, Rádio Musical FM no YouTube. Os programas que são apresentados pelo pastor César Cavalcante, ao qual é o meu professor de hebraico bíblico. É uma rádio cristã e que nos traz programas realmente muito edificantes, né, para a nossa fé, para a nossa caminhada, enfim. E esse vídeo, ele nasceu, nessa mensagem, ela nasceu através de um programa de debate que eu assisti entre dois pastores, e eles falavam sobre a bebida alcoólica, né? E a questão de ela ser proibida ou não, ser pecado ou não, está escrito ou não na Bíblia, é permitido ou não é permitido, é lícito ou não é lícito. E, cara, eu, assim, tinha um pastor com a posição de que é pecado, e o outro de que não tem nada na Bíblia sobre a bebida alcoólica, sobre, né, sobre beber, enfim, e que é questão de cultura, é que aqui no país a cultura é essa, que o álcool não pode, que em outros países o álcool é liberado, não tem essa cultura. Cara, eu acho assim, de verdade, do fundo do meu coração, com toda a humildade que eu tenho, porque eu sou pequeno, né, eu tenho 3 anos e meio de caminhada na fé, mas eu tenho, assim, a grande honra e a grande alegria de tudo o que eu fui aprendendo, que estou aprendendo, que quero continuar aprendendo, o próprio Espírito Santo me ensina a ministrar meu coração. E eu ouvi de pastor, qualquer que seja a denominação, qualquer líder, né, espiritual, padre, pastor, enfim, falar que a bebida alcoólica ela é liberada, que a bebida alcoólica ela não tem problema, que a bebida alcoólica aqui no Brasil é uma questão de cultura, de que na Bíblia não proíbe, cara, não dá para aceitar, não dá para engolir isso. E aí, olha, existem passagens na Bíblia que se você realmente pegar a Bíblia e estudar e meditar a Bíblia sendo ministrado ou ministrada pelo Espírito Santo, cara, primeiro, né, isso, né? Primeira conselho, cara, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, porque aí ninguém confunde o seu entendimento. Ninguém vai ludibriar a sua mente. O inimigo não vai usar ninguém para te causar, dúvida. Não, você vai ter certeza, porque o próprio Espírito vai ministrar o seu coração. E aí eu fico assim, é algo inadmissível ouvir um pastor ou qualquer um falar que na Bíblia não fala nada disso, sendo que a Bíblia mostra isso para a gente.
Tem uma passagem muito conhecida que mostra isso implicitamente, onde diz assim: estejam sóbrios e vigilantes, porque o inimigo está ao derredor, né? E o que é sóbrio? Ou melhor, o que é ao contrário de sóbrio? É você estar embriagado, é você não estar nas suas faculdades mentais ali perfeitas, sabe? E o que te tira das suas faculdades mentais? O álcool te tira da sua faculdade mental. Então, assim, aquela pessoa hoje ela está sóbria, ontem ela estava alcoolizada. Hoje ele está sóbrio, dá para conversar com ele. Hoje ele está alcoolizado, não dá. Hoje ele está embriagado, não dá. Então, só aí já tem né, uma pequena pincelada, porque a Bíblia mostra isso para a gente. Mas eu quero trazer para vocês o texto. Espera lá, deixa eu voltar aqui que está no início. Então, vamos lá. O tema da mensagem de hoje é esse. A Bíblia condena, sim. A Bíblia condena a bebida alcoólica, sim. E está lá em um dos textos que eu vou trazer para vocês, para nós, para basear essa mensagem, está lá em Levítico, o capítulo 10, versículos de 8 a 11. Presta atenção, olha só. Então, o Senhor falou a Arão, dizendo: você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, e entre o impuro e o puro, e para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Cara, eu não precisava nem explicar. Não precisava nem de explicação. Isso aqui, para bom entendedor, meia palavra basta. Mas vamos lá. Olha só. Olha aqui, o que Deus está falando aqui para Arão, né? E para os seus filhos, que foram. Arão foi o primeiro sacerdote indicado por Deus, primeiro sacerdote. E o que o sacerdote fazia? O sacerdote, ele era aquele que era o único que podia entrar na presença de Deus. O único que podia entrar na presença de Deus era o sacerdote, tá? E ele levava os problemas, ou levava a vontade do povo até Deus, e recebia de Deus e passava para o povo, né? O sacerdote, ele pegava do povo e levava para Deus. Quem recebia de Deus e levava para o povo era o profeta. Então, o sacerdote, ele era o que fazia a expiação dos pecados. Então, ele era o único que tinha acesso à presença de Deus no tabernáculo, e ele levava os pecados, ele levava todo o problema do povo até Deus, e ali ele fazia o sacrifício para que os pecados fossem perdoados. Mas, para isso, ele precisava estar puro, ele precisava ser puro. Então, aqui fala, você e seus filhos, Deus fala para ele, você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida alcoólica quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Por quê? Porque ali ele já não estava mais puro, ele estava impuro. E para a gente conseguir entrar na presença de Deus, para a gente ter acesso à presença do Senhor, a gente precisa estar puro. A gente precisa estar puro, porque senão a gente não tem esse acesso. Então, vamos continuar aqui. Olha só, o que a Bíblia diz sobre o vinho e a bebida forte? Então, eu vou falar sobre trazer morte, eu vou falar sobre a diferenciação entre o santo e o profano, eu vou falar sobre a diferenciação entre o puro e o impuro, e eu vou falar sobre pregar o evangelho e estatuto perpétuo. Vamos lá? Então, olha só. O que é morte? A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então, aquele que peca, morre?
Não, claro que não. Morte na Bíblia significa afastamento de Deus. A gente se afastar de Deus, não ter uma conexão com o Senhor, não ter uma intimidade com Deus, não conseguir discernir espiritualmente, não conseguir ouvir a voz de Deus. Isso é morte na Bíblia, é você se afastar de Deus. Olha só. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Gênesis 3, 8, 9. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, 23, 24. Então, olha só, olha aqui está mostrando que quando Adão e Eva pecaram, eles foram lançados fora do jardim. Onde eles tinham intimidade e onde eles tinham relacionamento com Deus diariamente? Era no jardim. Aqui fala, e ouvir a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Isso a Bíblia nos leva a entender que isso era que acontecia frequentemente. Deus descia para conversar com Adão e Eva no jardim. Quando ele pecou, ele morreu? Não. Deus falou assim, ó, se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Mas quando Deus diz para Adão, morrerás, não é morrer literalmente, era ser afastado dele, né? Afastado espiritualmente de Deus. Então, aquele que está afastado espiritualmente de Deus está morto espiritualmente. Então, quando Adão e Eva pecaram no jardim, eles não morreram, mas eles não morreram literalmente, mas eles morreram espiritualmente. Eles foram lançados fora do jardim e eles não tinham mais intimidade com Deus, eles não tinham mais a presença de Deus diariamente na vida deles. Então, isso é a morte. Isso é o que o pecado traz para a gente, essa morte aí, espiritual. Santo e profano. Então, vamos lá. Tradução de várias palavras gregas e hebraicas muito semelhantes que se referem, em geral, ao que é sagrado ou separado do comum. Olha que legal. O termo também inclui o conceito de retidão moral e é uma referência ao povo de Deus que foi separado por ele para um propósito sagrado, tanto nos tempos do Antigo quanto do Novo Testamento. Quando aplicado aos seres humanos, essa palavra santo, quando aplicado aos seres humanos, se refere àquele que foi separado para um propósito sagrado. Ei, santo não é quem morreu não, tá? Santo não é quem morreu não, que a gente pode ficar falando com ele, ai, meu santo não sei o quê, meu santo não sei das quantas. Não, tá? Tá bom? Isso é falta de sabedoria. Santo é alguém que é separado para um propósito sagrado. Está vivo, tá? O Novo Testamento pode ser uma referência aos cristãos que foram separados do mundo, de tudo aquilo que o mundo prega, para viverem para Cristo. Amém? Amém. Profano. Na Bíblia, o termo profano é usado para se referir a tudo que é contrário aos princípios e ensinamentos de Deus. É algo que está fora do âmbito sagrado e que não deve ser associado com o Senhor. O profano é considerado impuro e inadequado para o culto e adoração a Deus. Então, tudo que Deus disse lá para Arão, estava mostrando para ele, né? Para evitar o profano, é necessário seguir os ensinamentos e princípios descritos na Bíblia. Isso envolve viver uma vida de acordo com os mandamentos divinos, os mandamentos de Deus, evitando práticas e comportamentos que são considerados impuros ou contrários à vontade de Deus. A bebida alcoólica, o vinho e a bebida forte é contrário à vontade de Deus, é impuro, é profano. Porque se ele entrasse após ingerir, ele morria. E ali, naquela situação onde Deus fala para Arão e para os seus filhos, morrer é literalmente morrer. Porque naquela época, o sacerdote que ele entrava no tabernáculo, até o Santo dos Santos, eles eram amarrados
com uma corda cheia de sinos. Então, conforme ele ia fazendo os trabalhos dentro do tabernáculo, o sino, ele se mexia e os sinos balançavam, né? Se a pessoa que estava do outro lado da corda, lá fora do tabernáculo, escutasse, ou melhor, não escutasse mais o tilintar dos sinos, ele podia puxar o sacerdote, que o sacerdote tinha morrido, estava morto, fulminado. Por quê? Porque entrou em pecado. Então, realmente tinha que entrar puro na presença do Senhor. Aqui, ó, puro e impuro. A impureza é a condição de ser corrompido em algum sentido. Sob os rituais da lei do Antigo Testamento, os israelitas eram frequentemente confrontados com as ideias de pureza e impureza. A insistência da lei na pureza e a quarentena da impureza enfatizavam o fato de que Deus esperava a santidade de seu povo. O Senhor havia escolhido Israel para ter um relacionamento especial com ele. Deus é santo e requer a santidade das pessoas que o seguem. Um pouco de fermento leveda toda a massa, diz para nós Gálatas 5, 9. Ou seja, um pouco de impureza impede a integridade. Um pequeno pecado destrói a santidade. A impureza realmente inclui todos os tipos de pecado e abrange qualquer atividade, pensamento, palavra ou ação que não esteja de acordo com a vontade de Deus para nossas vidas. Então, olha só, o pecado é tudo aquilo que não é vontade de Deus. Tudo aquilo que não é da vontade de Deus é pecado. Então, qualquer coisa que a gente faça que não é da vontade de Deus, qualquer coisa que a gente faça que vai contra os preceitos, os mandamentos, os ensinamentos, aquilo que Deus é, aquilo que Deus quer, é pecado. Então, e não adianta falar que tem pecadinho e pecadão. O mínimo pecado já nos torna impuros, já nos torna profanos. Então, olha só. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, 7. A Bíblia ensina que, por padrão, a impureza é o estado dos seres humanos após a queda, tá? Então, todos que vieram depois de Adão e Eva, eles já nascem já nascemos impuros, a gente já tem esse DNA no nosso sangue, tá? Nós já temos o DNA do pecado no nosso sangue depois de Adão e Eva. Todos nós nascemos pecadores impuros. Salmo 51, 5 e Romanos 3, 23 nos mostra isso. E devemos ser limpos se quisermos ver Deus. Cristão, se você quiser ver Deus, se você quiser ouvir Deus, se você quiser ter um relacionamento com Deus, você precisa ser limpo. E você que não é cristão também e que quer ter uma vida com Deus, ouvir Deus, quer que Deus atenda as suas orações, você precisa ser limpo, você precisa se arrepender dos seus pecados. Só Deus é perfeito. Todos fomos contaminados pela impureza do pecado. O menor pecado continua a ser um contaminante letal em nossas almas. E esta é uma má notícia para nós. O menor dos pecados, pecadinho de nada, é uma mentirinha boa, é algo. Não existe. Não existe. Não existe mentirinha boba. Não existe. Mentira é mentira. Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Pecado é pecado. E olha só, fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, e se eu não me engano, a avareza quer dizer o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, se eu não me engano, é a avareza. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Fiquem sabendo disso: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5 e Apocalipse 21, 27 nos mostra isso. A glória do evangelho é que Deus pode tornar puro, olha só, a glória do evangelho é que Deus pode tornar puro o impuro e limpo o imundo.
para nossa alegria eterna, Deus deseja fazer exatamente isso, por amor de Cristo. Olha só, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 de João 1:9. Então, a gente tem a maneira de ser puro, de ser limpo, nós confessarmos os nossos pecados, entregarmos nossa vida para Jesus e fazer com que ele pegue os nossos pecados, tudo aquilo que nós vivemos no mundo, a sujeira, a impureza, e entregue para Jesus para que ele crave tudo na cruz. E aí a gente pode realmente viver uma vida justificada, limpa, pura, para que a gente possa, além de ter uma intimidade com o Senhor, além de poder ser cheio do Espírito Santo, além de poder ter discernimento e sensibilidade espiritual, a gente poder dar a promessa da vida eterna ao lado dele nos céus. Amém? Oh, glória! E por que eu falo de pregar o evangelho? Porque eu falo de você cristão. Você que é cristão tem que entender que Jesus chamou você para pregar o evangelho. Jesus chamou você para contar as boas novas. Jesus te chamou para libertar cativos, para curar enfermos, para expulsar demônios, para reconciliar as pessoas com Deus. Porque você foi reconciliado com Deus, você já tem o ministério da reconciliação. E você precisa passar isso adiante, as pessoas precisam receber aquilo que está em você. Tem muita gente lá fora, no mundão, querendo o que você tem. Então a gente precisa fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, mas como é que a gente pode fazer isso? Sendo cheio do Espírito Santo, tendo autoridade do Espírito Santo para poder falar. Porque as pessoas têm que, além de ouvir da nossa boca, elas têm que ver as nossas atitudes, elas têm que observar o nosso fruto. Você tem fruto, você dá fruto, você tem autoridade. Se você não tem fruto, se você não dá fruto, se você não é cheio de Espírito Santo, você não tem autoridade, e você vai ser cobrado por isso. Uma pessoa impura, uma pessoa que consome álcool, desculpa, não é puro, não dá, não tem como, você não tem acesso a Deus, você não tem acesso à presença do Senhor, o Espírito Santo não tem acesso a você é impuro, você é sujo, então não tem como. Então, para a gente poder... Então, como é que um pastor que prega o evangelho, com que autoridade ele pega o evangelho e ao mesmo tempo ele fala que a bebida alcoólica não tem nada a ver? Não tem nada a ver, não está na Bíblia, a Bíblia não condena, não tem nada a ver, é cultura do Brasil, tem país que a cultura permite, o Brasil... Como? Ei, se você ouve um pastor desse, meu irmão, minha irmã, afasta porque é lobo em pele de cordeiro. Não dá. Não sou o que estou falando, a Bíblia fala. A Bíblia falava, Deus falou para Arão, para o sacerdote, para o primeiro sacerdote: ei, precisa estar puro, precisa estar limpo, precisa ser santo, não pode consumir vinho nem bebida forte. Naquela época não tinha cerveja, não tinha uísque, não tinha vodka, mas essa eram as bebidas, existiam as bebidas alcoólicas na época, não sabemos qual, a gente só ouve falar do vinho, mas tem vinho e bebidas fortes, porque tinham outras além do vinho, senão não falaria vinho e bebidas fortes. Então existiam as bebidas alcoólicas na época além do vinho. Então, como é que um pastor desse, com que autoridade que ele prega o evangelho e ao mesmo tempo ele vai num programa que é visto mundialmente falar que não tem nada a ver? Não dá. Olha só, pregar o evangelho, ou seja, o ID de Jesus, né? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo. Deus habita em mim. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16. Deus é santo. E como nós somos morada do seu Espírito, assim como diz a palavra, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3,16. Precisamos também estar em pureza e santidade para que, selados pelo Espírito Santo,
possamos ter autoridade e moral para cumprir a ordenança que o Senhor Jesus nos deixou. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Então, meu irmão, minha irmã, tem como você ouvir um cara falar que é de boa você beber sua cervejinha, seu vinhozinho, e o cara, não dá. Esse cara, para mim, não tem nada do Espírito Santo nele. Ou, não sei. Isso é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Isso é o que o Espírito Santo me mostra. Isso é o que a palavra de Deus nos indica também. O que é estatuto? Que fala, né? Que fala aqui, ó. Para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos. O que é estatuto? O que é estatuto? Os estatutos na Bíblia são leis e mandamentos dados por Deus ao povo de Israel e funcionam como um conjunto de regras e diretrizes que devem ser seguidos pelo povo. Então, isso é estatuto. Então, é isso que Deus falou para Moisés. Ensine isso. Isso é para ser seguido. Isso é para ser seguido pelo povo. Não para ser puro, para ser santo, para ser separado, precisa estar limpo. E o consumo do vinho e das bebidas fortes te tornam impuro. Ensina isso para o povo. E o que é perpétuo? Porque fala lá, estatuto, vamos voltar aqui, estatuto perpétuo. Cadê? Onde está? Ai, meu Deus. Aqui. Isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações. Então, o que é perpétuo? Vamos lá. Não precisa nem falar, né? Porque perpétuo é fácil de entender, mas perpétuo é que não cessa, que dura para sempre, constante, contínuo, permanente, pereno, eterno. Então, isso que Deus falou para Arão, para o primeiro sacerdote, lá no Antigo Testamento, que ele falou, olha, isso é para ser ensinado para sempre, isso é para sempre, isso é eterno. Então, não mudou. Ei, não mudou. O que Deus falou para Arão lá, ele continua falando hoje, não mudou. Ei, se você quer ser um cristão cheio do Espírito Santo, um cristão que tem o seu ministério, um cristão com autoridade e moral para pregar o evangelho, um cristão que é cheio do Espírito Santo, discernimento espiritual, relacionamento com Deus, você precisa ser puro, você precisa ser santo. Não pode beber vinho nem bebida forte. Não pode beber vinho, não pode beber vodka, não pode beber cerveja, não pode beber uísque, não pode beber gin, não pode beber... Não pode. É proibido. A Bíblia proíbe sim. A Bíblia condena sim. Tá aí. Levítico mostra, não sou eu que estou falando. É condenável por Deus. A mensagem do Senhor Deus a Arão, que foi o primeiro sacerdote, e seus filhos no livro de Levítico 10, 8, 11, que lemos, no início, vem nos trazer um direcionamento de santificação e pureza, pois só assim eles poderiam entrar na tenda do encontro. Ei, para você ter uma vida íntima com o Senhor, para você poder entrar na presença dele diariamente, você precisa ser puro e santo. Naqueles tempos, e até a morte e ressurreição de Jesus, apenas os sacerdotes, que eram os descendentes de Arão, podiam ter um encontro com Deus. E era uma vez por ano só. Uma vez por ano eles podiam entrar no Santo dos Santos e ter ali um encontro com o Senhor. Jesus veio trazer mudança nessa lei. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e o servir como Senhor são considerados sacerdotes. Olha só o que diz para nós lá em 1 Pedro 2, 9. Olha só. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, falar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aqui tem muita coisa nesse texto. Primeiro, você entregou sua vida para Jesus, você serve o Senhor, você é cristão, você quer realmente isso, você quer, você é sacerdócio, você tem livre acesso, você é eleito, você é santo, você é propriedade exclusiva de Deus. E outra, Deus não te chamou para ficar quieto, Deus não te chamou para ficar calado,
Deus não te chamou para ficar apenas indo na igreja de domingo em domingo e voltar para casa de boa. Proclama, você precisa falar. Você precisa falar das virtudes, você precisa falar daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez na sua vida. Ele te tirou, afinal de contas, ele te tirou das trevas. Ele tirou você do lamaçal do pecado, onde muitos estão inseridos, onde muitos estão atolados, onde muitos estão afundados, como eu estive, como você esteve. Nós precisamos proclamar isso, falar, para que a gente possa salvar outras almas como nós fomos salvos. Amém? Para isso, precisamos buscar a nossa santificação. Hebreus 12 e 14 nos diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ei, se você não for santo, se você não for puro, você não tem uma vida íntima com o Senhor. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Amém? Não tem. Porque sem ela não conseguiremos discernir, sem ela que a santificação, não conseguiremos discernir espiritualmente, ou seja, não conseguimos discernir, não conseguimos ter sensibilidade espiritual, não conseguimos discernir espiritualmente a presença, a voz e as ações do Senhor em nossas vidas. A gente vai ficar confuso, a gente não sabe quando é Deus, a gente não sabe quando é, não sabe, fica confuso, não tem. O que não é santo, o que não é separado, o que não vive para Deus, ele fica perdidinho, não dá, não consegue entender o que Deus quer, quem Deus é, não vive de oração, faz as coisas do jeito que quer fazer, acha que está tudo certo e vira um reboliço. Conheço pessoas assim, infelizmente, amigos meus, mas que Deus está trabalhando. Tudo que nos suja e faz mal ao nosso corpo é impureza. Tudo. Tá? Tudo. Ei, você toma anabolizante, meu irmão? Você é cristão e é bombadão. Cara, isso te suja. Ei, isso te suja, isso te torna impuro. Papai, você, moça, também, que toma anabolizante aí para ficar. Ei, pecado é sujeira, você está sujo, você está suja, você está pecando, irmão, você está pecando, irmã. Devemos nos manter longe do pecado que desagrada a Deus, para que assim, nos limpando e nos purificando, possamos ver e ouvir com discernimento e clareza o Senhor, estando face a face com Ele. E aí você vai precisar de mim para te abrir os olhos, você vai ter o próprio Espírito Santo para te direcionar, para te mostrar o que é certo e o que é errado. Você não vai precisar, você não vai ficar confuso com outras pessoas falando para você. Ninguém vai te enganar, ninguém vai te ludibriar, ninguém vai te engambelar. Não, o Espírito Santo te direciona. Eu acho que acabou os slides aqui. Amém. Oh, Jesus. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Deixa eu remover o slide aqui para fechar. Então, assim, eu já ouvi várias e várias vezes as pessoas falando, mas a Bíblia não proíbe a bebida alcoólica, a Bíblia, Jesus bebeu vinho, e, cara, você tem certeza mesmo que Jesus bebeu vinho? Onde? Mostra, fala, não sei, cara, eu conheço meu Senhor Jesus, e o Jesus é a própria palavra, Jesus é a palavra, ele é a palavra, ele é o verbo vivo, ele é o verbo encarnado, e ele não pode se contradizer, cara, não dá. Que a Bíblia nos ensina é sim, sim, não, não. Então assim, meu irmão, eu posso falar para você uma coisa, às vezes tudo que eu tô falando para você aqui é balela. É balela. Esse cara tá doido. Meu irmão, então tá. Se você tá na igreja aí, se você quer uma vida com o Senhor, então busca ser cheio do Espírito Santo e peça para que o Espírito Santo te direcione, tá? Peça para ser direcionado por ele. Ei, se você não é, se você vive no mundão e aqui, cara, beleza, meu irmão, beleza, minha irmã. Fazer o quê? É a sua escolha, é a sua vida que vai passar e tem uma eternidade. E você vai escolher onde você vai passar a eternidade. Aí, se você vai sofrer eternamente ou se você vai ser feliz eternamente, né? Uma coisa eu sei, o Espírito Santo me direcionou, o Espírito Santo me mostrou, o Espírito Santo me mandou entregar essa mensagem para você. E a Bíblia condena a bebida alcoólica, sim. Deus condena, sim. Se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você tem que ser limpo, você tem que ser puro, você tem que ser santo, sim. Senão você não tem vida com Deus, não é cheio do Espírito Santo, não tem autoridade, não tem moral e vai queimar lá com o chifrudinho no inferno. É simples, simples e simples.
Gostou? Não gostou? Eu faço a vontade do Pai. Eu estou aqui para agradar a Deus. E se Ele mandou, eu falo. Amém? Beijo no seu coração. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.